Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Está todo mundo feliz aí? Amém, glória a Deus. Vamos estudar então a Bíblia, queridos. Deuteronômio capítulo 12 é o nosso estudo de hoje. Esse texto vai falar das leis acerca do culto, na verdade. Deus, colocando ordem, ordenando o culto a Ele. E nós vamos ver como é que Deus faz suas exigências ao povo de Israel, que eles não se misturem com nada que diz respeito aos deuses de Canaã. Diz assim: são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos destinou como possessão todos os dias que viverdes nela. Destruireis todos os lugares sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de qualquer árvore frondosa, em que as nações, por vós desapossadas, prestavam culto aos seus deuses. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, queimareis os seus bosques sagrados, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor, o vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor, o vosso Deus, escolher entre todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Trareis a esse lugar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as vossas ofertas especiais, os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e o primogênito das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ali comereis na presença do Senhor, o vosso Deus, e vos alegrareis com as vossas famílias por todo o bem que o Senhor, por todo o bem com que vos abençoar o Senhor, o vosso Deus. Não fareis cada um como bem parecer aos seus olhos, conforme tudo o que hoje fazemos aqui, pois ainda não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor, o vosso Deus. Passareis, porém, o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, o vosso Deus, quando vos der repouso de todos os vossos inimigos em redor e morardes em segurança. Então, para o lugar que o Senhor escolher, vosso Deus, a fim de nele fazer habitar o seu nome, trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas ofertas especiais e todas as vossas dádivas escolhidas que votardes ao Senhor. Ali vos alegrareis perante o Senhor, o vosso Deus. Vós, vossos filhos e vossas filhas, vossos escravos e vossas escravas, bem como o levita que mora dentro das vossas cidades, que não recebeu nem parte nem herança convosco. Guarda-te de ofereceres os teus holocaustos em todo lugar que vires. Somente no lugar que o Senhor escolher, em uma das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. No entanto, conforme desejares, poderás abater o animal e comer a sua carne nas tuas cidades. Assim como se come a corça e o veado, segundo a bênção do Senhor, o teu Deus, que ele te houver dado. Tanto o imundo como o limpo comerão dela. Tão somente não comerás o sangue, tu o derramarás sobre a terra como água. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu grão, do teu vinho, do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, nem nada do que oferecerdes como cumprimento de um voto, nem das ofertas voluntárias, nem das ofertas especiais. Antes, somente perante o Senhor, o teu Deus, no lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher, comerás com teu filho, tua filha, teu escravo, tua escrava, e o levita que mora dentro da tua cidade. E perante o Senhor, o teu Deus, te alegrarás em tudo em que puseres a tua mão. Guarda-te de desamparar o levita enquanto viver na tua terra. Quando o Senhor, o teu Deus, alargar as tuas fronteiras, como te prometeu, e disseres, tenho desejo de comer carne, então, conforme o teu desejo, comerás carne. Se estiver longe o lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher para ali pôr o seu nome, então degolarás do teu gado e do teu rebanho que o Senhor te houver dado,
como te ordenei, e poderás comer em suas próprias cidades, conforme todo o teu desejo. Comerás essa carne como se come a corça e o veado. O homem imundo e o limpo igualmente comerão dela. De forma alguma comerás o sangue, porque o sangue é a vida, e não comerás a vida com a carne. Não o comerás, na terra o derramarás como água. Não o comerás, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Toma, porém, as ofertas sagradas que tiveres de fazer e os teus votos, e vai ao lugar que o Senhor tiver escolhido. Ali oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor, o teu Deus. O sangue dos teus sacrifícios será derramado sobre o altar do Senhor, o teu Deus, mas a carne comerás. Guarda e cumpre todas essas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, fazendo o que é bom e reto aos olhos do Senhor, o teu Deus. Quando o Senhor, o teu Deus, exterminar de diante de ti as nações para onde vais, para as possuir, e as tiveres expulsado e habitares em suas terras, cuidado, para não te enganares, imitando-as depois que forem destruídas diante de ti. Não perguntes acerca dos seus deuses, como serviam estas nações os seus deuses, assim também faremos. Assim não farás ao Senhor o teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses. Até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Amém? Deus, obrigado mais uma vez, te agradecemos por este lindo dia e por esta noite na tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por falar ao nosso coração e nos iluminar o entendimento. Eu te dou graças mais uma vez, peço que o Senhor seja gracioso e fale com cada um de nós, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Bem, esse texto então vai tratar acerca do culto, e os irmãos vão ver que muita coisa que está escrito aqui, irmãos, nós já vimos em livros anteriores da palavra do Senhor, mas isso mostra para nós o quanto Deus, na verdade, está interessado em ordenar, em colocar ordem no culto, em ensinar o povo de Israel mais sobre Ele mesmo, sobre sua santidade, e ensinar o povo de Israel a ser separado dos outros povos da terra. Separado, na verdade, talvez seja o significado mais claro da palavra santidade, mais comum, vamos dizer assim, da palavra santidade. E tudo que nós vimos aqui foi Deus, na verdade, orientando como deveria ser o culto a Ele e dando exigência ao povo de Israel, né? Note bem, então, que Ele ordena o culto a Ele. Na verdade, Deus está pondo ordem no culto que deveria ser feito a Ele. E Ele enumera monumentos a serem destruídos ao entrarem na terra prometida. Veja bem, que Ele fala a partir do versículo 2, e Deus começa a dizer, através de Moisés, o que eles deveriam destruir. Se você olhar no versículo 2, começa dizendo: destruireis os lugares sobre as altas montanhas. Algumas traduções só traz lugares altos, os outeiros, e debaixo de qualquer árvore frondosa. Está dizendo que as nações prestavam culto aos seus deuses. Depois o versículo 3: derrubarei os seus altares, quebrareis as suas colunas e queimareis os seus bosques sagrados, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Deus, na verdade, estava ali, então, um punhado de monumentos, Deus exigindo que o povo de Israel destruísse tudo. E chega a dizer: apagareis o seu nome daquele lugar. Ou seja, Deus queria que fosse feita uma limpeza na terra que eles iam tomar posse. Então Deus coloca ordem, né? Ordenando o culto. Ou seja, primeiro limpe o ambiente, porque depois vocês vão me adorar nele, tá? E aí, a gente precisa lembrar que o que Deus impôs a Israel, para que Israel tomasse posse dessa terra, é a obediência. E lá em Deuteronômio 5, nós vamos encontrar o quê? Nos 10 mandamentos, o Senhor já de cara dizendo: não tereis outros deuses diante de mim. Deus não queria que eles tivessem outros deuses. Então, a obediência imposta a Israel dizia diretamente que eles não poderiam ter outros deuses.
E Deus agora começa, né, dizendo ao povo de Israel: olha, vocês vão entrar lá, mas vocês vão fazer uma limpeza. Limpa o lugar, derruba tudo que é ambiente de adoração daquele povo, e depois ele vai pedir, depois ele vai instituir o culto a ele. A partir do versículo 4 nós vamos ver isso, tá? Então, irmãos, a gente pode pegar muitas aplicações disso para a nossa vida. Uma delas, que quando eu li esse texto eu meditava, é: Deus não aceita mistura, né? Existe uma palavrinha na nossa linguagem que é sincretismo. A gente usa muito ouvir sincretismo religioso. E o que é isso, senão uma mistura de elementos de várias religiões? As pessoas misturam aquilo e criam ali modos de culto. E o que Deus está combatendo aqui de cara é isso, né? Nós sabemos que no Brasil a gente vê elementos de várias religiões dentro de outra, aquela miscelânea, né? Por exemplo, já que nós estamos em estudo bíblico, existe na nossa, vamos chamar nossa fé, nossa religião, os evangélicos, os crentes, existe alguma miscelânea de outros cultos de outra religião? Quem lembra de algum aí? Tem. Dentro da nossas igrejas, vamos chamar a igreja evangélica. Tem muita coisa, mas se você for puxar a fundo, você vai ver. Os neopentecostais, então, eles têm muito mais do que qualquer uma igreja, qualquer uma a linha dos evangélicos. Tem muita coisa. Tem movimentos dentro da igreja neopentecostal, entre aspas, espirituais, que são os mesmos que acontecem dentro de um terreiro de macumba. Movimentos de corpo das pessoas e outros rituais. Pesado isso. O que eu concordo é com respeito. Eu convivo com essas pessoas o tempo todo e nunca nos estrepamos com religião. Eu já morei ao lado, eu já fui premiado. De um lado da minha igreja tinha uma família, do lado esquerdo da minha casa tinha uma família de espírita, e do lado direito tinha um centro espírita. E eu vivia bem com todos eles. Todos eles. No dia que eu saí, o dono do centro espírita ficou triste. Camarada, no dia que eu saí, não sou de graça, você não pode mudar daqui, porque o vizinho ao senhor, no encontro, é difícil. Então, querido, isso não é ecumenismo, isso é respeito. Você pode viver bem com homossexual, com lésbica, e respeitar essas pessoas, porque Jesus respeitava essas pessoas. Isso não precisa dessa miscelânea de fé, tá? Não precisa dessa miscelânea de fé. Então, o respeito, querido, ele é uma coisa. Agora, Deus está falando: não mistura, porque eu não aceito. Aí eu trago a questão do sincretismo religioso, porque ele é trazer elementos de outras religiões para dentro de qualquer uma delas, né? E ali criar um estilo de culto e manter. E Deus aqui está sendo taxativo, porque eu não quero misturar. Depois ele vai dizer, do versículo 4, ele põe as exigências dele, tá bom? Então, querido, eu creio no respeito, amo o respeito, mas aqui, na verdade, o contexto era outro. Então, aqui, a gente vê que Deus está pondo ordem no culto a ele, e ele numera os monumentos que deveriam ser destruídos, lembrando que esses monumentos eram os elementos da fé daquele povo, né? É da fé daquele povo de Canaã. E Deus chega a dizer no versículo 3, então no finalzinho: e apagareis o seu nome daquele lugar. Por isso eu trago isso para a nossa experiência hoje, para você entender o seguinte: se você for aplicar isso na sua vida, Deus está dizendo assim: sincretismo religioso, não. Não pegue elementos de nenhuma religião e traga para dentro, porque eu não convivo com isso. É isso que Deus está dizendo, tá? Na prática era isso que eles iam fazer, e hoje a prática é a mesma nossa. Então a gente tem que tomar cuidado sim com sal grosso, tem que tomar cuidado com mais um punhado de coisas, e tomar cuidado com as manias do neopentecostalismo que eu disse para vocês, queridos. Se você tiver tempo e paciência um dia e fé o bastante, você vai ver que acontece os movimentos em certas igrejas neopentecostais, são os mesmos que acontecem dentro de um centro de macumba. Mesma coisa, tá? Os movimentos de corpo, e as pessoas estão pensando que aquilo é Espírito de Deus. Já falei para vocês aqui uma experiência que eu tive nos Estados Unidos, e que aquilo me chocou.
Cantou-se um hino nos Estados Unidos, numa igreja lá, e o fogo velho caiu, e o povo pulava, e quase derrubava o forro do teto, que era mais baixo que esse, o menino pulava e quase derrubava. E uma irmã ficou triste durante toda aquela canção. Viu aquele fogão no meio de todo mundo lá e tal, e a mulher chegou perto dela e perguntou: irmã, tal, você estava triste, estava batida? A irmã, muito triste, chorando, disse que quando começou a cantar aquela música é a mesma que ela cantava no centro de macumba quando ela era macumbeira, só mudaram a letra da música. Isso é um tipo de sincretismo religioso. Você pega elementos de uma religião, traz para dentro da sua. E aí eu vou guardar isso para o resto da vida. Tá? Vou guardar isso para o resto da vida comigo. Porque, na verdade, a gente traz elementos de outras religiões e que às vezes são condenáveis por Deus. Então, quando Deus mandou que destrói tudo, a gente precisa começar a olhar, será que a nossa fé também não tá sincrética? Nem sei se existe essa palavra. Será que não estão trazendo elementos de outras fés e religiões que talvez sejam abomináveis para Deus, e Deus exige que a gente destrua? Então, por isso que eu sou muito cuidadoso com música. Os meninos do louvor, teve um tempo que eles me davam as músicas para ouvir antes. Agora já tem muito tempo que não faz isso. Porque são muitas músicas, queridos, que às vezes elas foram criadas para adorar a deuses e a demônios, e só porque é gostoso. E vamos ser sinceros, experiência minha, as músicas mais gostosas para se ouvir são as mais endemoniadas. Se você já foi do mundo alguma vez, porque eu fui, você vai se dar conta. As mais bonitas e mais gostosas, mais que toca na alma da gente, são as mais endemoniadas. Nem vou falar aqui, porque senão vocês vão gostar e vão buscar. Mas são. Aqueles roqueiros, aqueles mais doidos do mundo, faz as músicas mais sentimentais que você possa imaginar. Um toque na guitarra vai lá na tua alma. E são os mais endemoniados. Por quê? O diabo sabe trabalhar. Ele pega o que Deus fez, que é belo, e usa aquilo. E aí a gente vai escutar a música daquela. Outra experiência que eu tive com música. Música tem um poder tremendo. Isso aí não é o que eu estou falando, não. Estudiosos da música já disseram. A música tem um poder de tocar a alma. Já contei isso aqui na igreja e repito. Música tem tanto poder, tanto ritmo. Ninguém consegue, só se estiver morrendo, consegue ficar parado quando tem uma música tocando. Se for hino, se for música mundana, endemoniada, você vai mexer o seu corpo. Então, quando começa a tocar uma música, sua mente acaba indo junto, seu coração vai junto, daqui a pouco seu pé está indo junto, alguma coisa está junto, ou sua mente está indo junto. Então, a música tem um poder tremendo de nos manipular, para bem ou para mal. Aconteceu na década de 90, enquanto eu morava lá também, de um rapaz suicidar. Ele estava na beirada da estação, quando veio o trem do metrô, o camarada, pulou na frente. Eu já contei isso aqui na igreja. Morreu. Mas aí, logo, guarda, a polícia que sempre fica naqueles locais, né, de estação e tal, quando viu aquilo, parou, a linha parou automaticamente, não vinha trem nenhum, e aí foram prestar o socorro. E o primeiro policial que chegou, o policial viu que ele estava ouvindo, no ouvido dele, um áudio. Na época chamava Walkman. Quem lembra do Walkman aqui? Levanta a mãozinha. Walkman, irmãos, não existe, hoje não tem nem comparativo. Seria o celular, na verdade. Hoje você não põe música no celular e põe no ouvido e vai ouvir. Na nossa época era chamar fita cassete. Pesquisa no YouTube, você vai ver. Umas fitonas assim com música. 30, 60 minutos de um lado, depois terminava, você virava a fita e tocava o outro lado. Na época não tinha CD, não tinha nada disso, era o Walkman. Só que o policial viu aquilo, foi recolher, porque pertencia ao rapaz todo espatifado. Quando ele foi recolher, o policial teve a curiosidade de pôr no ouvido para ouvir. O que esse menino estava ouvindo? Alguém morreu. Sabe o que ele estava ouvindo? Um rock pesado dizendo: suicida, tira sua vida, aqueles batidão, pum de rock, e dizendo isso. Você está entendendo, querido? Capacidade que tem. Então, o inimigo sabe usar essas coisas. Então, quando eu venho trazer a questão do sincretismo, de pegar elementos de outras religiões, de outra fé, e Deus manda que acabe com tudo, eu trouxe para a área da música só para você ver. O inimigo usa elementos para te deprimir, para te derrubar. Não tem um momento na sua vida que a música, eu não vou te falar música, vou falar hino, porque nós somos crentes, glória a Deus, amém, irmãos?
Mas não tem um momento que o hino mais lento, mais melancólico, é o que sua alma quer ouvir, não é? Aquele hino, tua alma está daquele jeito, é assim que você vai. Só que a gente pega um hino, e aquele hino é melancólico, mas ele tem uma expressão de graça, de bênção, uma unção de Deus. Mas quando você está no mundo e você está melancólico e põe uma música daquela, você vai mais para baixo, porque não há elemento nela para te levantar. Então a música é muito séria, e às vezes nós nos contaminamos com músicas mundanas, e músicas diabólicas, vamos chamar assim, que te leva para baixo, te leva para a morte, te leva para o suicídio, e você fica perdido. O que está acontecendo? Tá? São elementos de fé, e o inimigo sabe usar tudo. O inimigo sabe usar todos os meios de arte para nos desviar dos caminhos do Senhor, para nos derrubar, para nos detonar. Assim como tem aquela música mais alegre que te levanta, não é? Tem uma música que levanta o espírito, você fica alegre. Então a gente precisa compreender. Então dentro da igreja é muito provável que tenhamos esses elementos dentro da nossa fé. Por isso que esta igreja, a quinta igreja, aprendeu isso com o pastor Estécio, e nós continuamos. Fazer um culto o mais transparente possível, o mais claro e com o mínimo de manipulação possível. Porque se a gente quiser, a gente manipula com tudo. Se a gente quiser, a gente diminui as luzes e já muda o clima. Você sabia? Começa com talvez algumas palavras e muda mais um clima. E a gente te induz e te conduz. Então nós aprendemos um culto mais claro possível, máximo de luz, o menos de interferência, menos de pancada, para te induzir alguma coisa, para que você possa oferecer um culto a Deus sem influência. Ou oferece ou não oferece, ou cultua ou não cultua, mas com o mínimo de interferência possível. Isso é muito bom, queridos. Então, levando para o texto que nós lemos, a gente vê que Deus tem essa preocupação e pede para Israel destruir tudo aquilo que fosse lembrança, ou que lembrasse os deuses que aquelas pessoas adoravam naquele lugar. Lembrando uma coisa, tá, irmãos? Nesse ponto do capítulo 12, eu quero explicar para vocês o seguinte: Deus está ainda orientando o povo antes do povo entrar na terra prometida. Mas um detalhe: o povo adorava a Deus em qualquer lugar. Por que o povo aqui, ainda quando Deus dá essas ordens, adorava em qualquer lugar? Porque eles ainda não haviam estabelecido morada fixa. Então o povo de Israel estava acostumado a adorar a Deus no deserto, irmão, na caminhada. Adorava o Senhor durante a sua viagem. Então Deus estava orientando o povo a mudar drasticamente sua forma de cultuar a Deus. Tanto que ele vai dizer na frente que eles deveriam adorar a Deus levando holocaustos, sacrifícios, dízimos e tal. Não era para comer aquilo ou levar em qualquer lugar, era em um lugar que Deus ia escolher. Até então o povo não tinha lugar fixo, estava indo de cidade em cidade e pelo deserto afora. Então o povo cultuava a Deus em qualquer lugar, e Deus está dizendo para eles: olha, quando chegar lá não vai ser assim não, quando chegar lá vai ter um lugar que eu vou dizer qual, é ali que vocês vão me adorar. Na verdade, Deus então está mostrando para eles que vai haver um lugar de culto. Deus vai centralizar o lugar do culto, tá bom? Deus exige, irmãos, então, ser cultuado num lugar diferente, o qual Ele mesmo escolheria para ali sacrificarem e comerem em sua presença. Então Deus está pondo uma mudança radical. Agora vocês me servem nesse caminho, por onde vocês passam. Mas vai chegar um dia que eu vou escolher um lugar, e é ali que vocês vão me adorar. Veja que o versículo 4 vai dizer assim: olha, não fareis assim para com o Senhor, o vosso Deus. Assim o quê? Adorar a Deus naqueles lugares. Mas buscareis o lugar que o Senhor, o vosso Deus, escolher entre todos os povos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Trareis a estes lugares, está vendo, os vossos holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas especiais, os votos, tudo eles deveriam levar. E o versículo 7 vai dizer: ali comereis na presença do Senhor, o vosso Deus, e vos alegrareis com as vossas famílias por todo o bem que o Senhor vos abençoar, o Senhor, o vosso Deus. Então veja bem, que com isso Deus então está inaugurando o culto centralizado, ou a centralização do culto. Então aí entra aquela palavrinha: o sincretismo religioso é um perigo tentador, e Deus os estava alertando quanto a isso. Deus estava falando para eles: cuidado com a mistura. Então eu pulei lá para o versículo 29,
Para você ver que o que Deus está querendo dizer em todo esse capítulo é exatamente isso. Olha o verso 29 e 30, vai dizer assim: quando o Senhor, o teu Deus, exterminar de diante de ti as nações para onde vais, para as possuir, e as tiveres expulsado, e habitares em suas terras. Verso 30, cuidado para não te enganares, imitando-as, depois que forem destruídas diante de ti. Não perguntes acerca dos seus deuses. Como serviu essas nações os seus deuses? Assim também faremos. Está vendo que Deus aqui então está cortando de vez toda a possibilidade do povo de Israel tentar aprender como é que aqueles deuses adoravam. Por isto que eu conheço, e boa parte de nós conhecemos alguém que um dia disse que tinha chamado para a obra, aí foi estudar num seminário ou numa faculdade, e aí se desviou. Eu conheço alguém. Tem alguém aqui que conhece alguém que fez isso? Em algum momento? Você conhece, irmão Jonas? Conhece, pastor Maci? Eu conheço. Por quê? Porque uma das disciplinas de um bom curso de teologia, seja ele numa faculdade ou no seminário, são as religiões. E quando o camarada começa a aprender sobre as religiões, sobre os cultos, tem faculdade que é boa, tem seminário que é bom, e manda o camarada assistir um culto de qualquer religião, principalmente afro-brasileira, para ele ir lá fazer suas análises, suas experiências e trazer depois relatório para a escola. Então, querido, eu já sei de muitos que vão estudar teologia e lá desviam. Deus está aqui tratando de cuidado com isso. Deus está falando coisas assim: nem sequer pergunte como é que eles adoravam os seus deuses. Olha bem, versículo 30, a parte última: nem sequer pergunte como serviam essas nações aos seus deuses. Então, querido, às vezes ter conhecimento não é a melhor coisa. Tanto que Deus tratou disso lá no Jardim do Éden. Quando Deus disse para Adão não comer determinada árvore, e aquela árvore era que árvore? Árvore de quê? Quem lembra? Do conhecimento do bem e do mal. É fria. Então, às vezes é melhor você não conhecer, porque nós não estamos preparados para conhecer. Israel, Deus estava avisando: cuidado, nem sequer pergunte como era, porque isso é perigoso. E eu conheço, querido, pelo menos uns 3 que foram para a faculdade animado e tal, quando começou a conhecer, a saber, a se inteirar, às vezes até a história da igreja desvia alguns irmãos. Quando você vai saber a história da igreja, irmão, não tem, é uma salada de fruta, é uma bagunça. E se você não tiver muito firme na palavra de Deus, é melhor que você nunca tivesse conhecido a história da igreja, como é contado pela história. Senão você vai se dar mal. Tem gente que não tem estrutura nem para saber, nem para conviver com o que a gente está vendo aqui. Como é que pode um Deus tão bom chegar e mandar matar um outro povo? Por isso que eu trouxe aquele dia uma revelação bíblica para você, por que é que Deus está destruindo Canaã. Não está destruindo Canaã só porque Deus tinha raiva de Canaã e gostava de Abraão, Isaac e Jacó. Não. Porque ele fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E nós vimos na palavra de Deus que Canaã são todos descendentes de um dos filhos de Noé, que chamava Cão ou Cã. E esse Cão ou Cã viu Noé nu, porque Noé bebeu, fez vinho da vinha que ele plantou, fez vinho, bebeu, ficou bêbado, e aí o menino viu ele nu. Pelo fato do menino ter visto ele nu, o pai, Noé, amaldiçoou o menino. Amaldiçoou ele terrivelmente. Nós vimos aqui o texto bíblico. Então não é que Deus desagradou de Canaã, não, porque na verdade houve lá algo que desagradou a Deus, e saiu da boca de Noé uma maldição, que agora Deus simplesmente estava fazendo cumprir aquela maldição que havia dito. Não é que ele escolheu do nada. Nós vimos que Deus não escolhe de nada, tudo é consequência de alguma atitude, né? Deus nunca escolhe do nada. Então, tem gente que não tem estrutura para poder compreender e fica pensando que Deus é ruim porque mandou matar fulano e agradou do outro. Não é, você sabe que não é. A gente vai vendo que não é, que Deus é um Deus justo, um Deus poderoso, e que Ele nos propõe obedecer ou não. E em obedecer tem bênção, em não obedecer as bênçãos não existem. Olha bem, em obedecer tem bênção, em desobedecer as bênçãos não existem. Olha que eu nem te disse que em desobedecer tem maldição.
Olha bem, em obedecer tem bênção, em não obedecer não existe bênção. Você fica sem elas, então é um caminho muito sério e a gente precisa levar a sério a palavra do Senhor. Então, veja bem, ele então começa a exigir ser cultuado em lugar diferente daqueles que os povos eram cultuados. E ele inaugura então uma centralização do culto, porque ele vai começar a dizer que é naquele lugar que o povo deve adorá-lo. E o mais bonito que eu vou colocar mais na frente para você, esse capítulo 12 traz uma figura, um desenho da igreja atual. Porque no versículo 7 ele fala que o povo deve comer juntos. Depois o versículo 8, não fareis cada um como bem parecer aos seus olhos, conforme tudo que hoje é feito. Ou seja, no deserto, caminhando, o povo cultuava a Deus cada um do seu jeito. Lembrando que eles eram famílias patriarcais. O que quer dizer uma família patriarcal? Que tem um velhão na família e ele é o líder daquela casa, daquela família. Então, nas questões de fé e de religião, em toda nação patriarcal, que vale a religião do paizão lá, do velho. Até hoje tem muito homem no Brasil que ainda tem aquele jeitão de patriarcal. Eu soube recentemente que de família que ficou desestruturou. Por quê? Porque o velho sempre ditou em quem todo mundo ia votar. Aí agora um dos componentes da família diz que vai votar no outro. Vai votar naquele que estão dizendo ele não. E o velho ficou muito bravo, porque era o velho então que dominava. Ou você dominava não, era o velho que ditava as regras. Então, querido, isso é uma família patriarcal. Sabendo que o povo era dirigido por esse princípio em Israel, quando Deus vai falar, versículo 8, não fareis cada um como bem parece aos seus olhos, conforme tudo que hoje aqui se faz, Deus está chamando o povo à comunhão. Ou seja, não vai ter esse negócio de uma família que é isso e a outra que é aquilo. Não, a partir do momento que vocês pisarem lá na terra, será tudo da maneira como eu digo para ser. Então vocês não vão comer os seus holocaustos em lugares separados, vai haver um lugar. E aí nós vamos nos dar conta que é um desenho, é um exemplo e um modelo da igreja hoje, da igreja local, tá? Notamos então, irmãos, que os cananeus tinham uma variedade enorme de lugares nos quais eles adoravam seus variados deuses. Mas ao contrário, o Eterno, sendo o único Deus verdadeiro, impõe a exigência de um só lugar de adoração, uma representação da igreja atual. Olha que coisa mais linda. Nós vimos no versículo 2 e 3 que Deus manda eles destruírem lugares sobre as altas montanhas, outeiros, manda destruir lugares debaixo das árvores frondosas, onde eles adoravam os seus deuses. Ele manda derrubar altares, manda quebrar colunas, manda queimar seus bosques sagrados e manda abater imagens de esculturas. Isso tudo mostra para você locais de adoração e objetos de adoração. Por quê? Porque era um povo que tinham deuses. E como em Israel não há deuses, como para Israel não há Deus, Deus desde o início está dizendo que Ele é o único Deus. Ele, quando se apresentou a Moisés, falando para Moisés, pegar e ir lá no Egito e trazer o povo de Israel para sair da escravidão, Moisés perguntou, quando eles me perguntarem quem me enviou, o que eu vou responder? Quem lembra o que ele disse? Ele disse, qual o nome que ele deu para ele? Eu sou o que sou, eu sou me enviou. Então Deus se apresentou como alguém, como uma pessoa, mas Ele não dá abertura para deuses, é Ele, eu sou, acabou, não tem outro. Então, na verdade, irmãos, essa diferença precisa ser entendida. Ele manda quebrar os lugares, quebrar os objetos, porque Ele é um só. Não existe outro, então não tem lugares para me adorar, é eu que devo ser adorado, é Ele, e o lugar que Ele estabelecer. E quando Ele escolhe um lugar, é porque Ele é único, o único Deus verdadeiro. Tanto que Jesus, quando foi discutir com aquela mulher lá, aquela mulher na fonte de água lá, que Ele pediu água à mulher, vocês lembram que a mulher começou a dizer, nossos pais adoram nesse lugar, e você diz que tem que adorar lá, e o que Jesus disse? Vem o dia, e já chegou, não é? Em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem aqui nem lá. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai de uma forma só, em espírito e em verdade. Então não existe
não existe objetos nem lugares que se adora a Deus. Então a gente vê que quando Deus estabelece um lugar para ele ser adorado, é uma representação da igreja local. Isso nós vamos contar do 4 até o versículo 12, né? Depois ele vai mandar, no versículo 11, quando ele vai dizer sobre esse lugar, nós lemos até o 8, tá? Quando ele vai dizer desse lugar, ele fala assim: então para o lugar que escolher o Senhor o vosso Deus, a fim de nele fazer habitar o seu nome, trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas ofertas especiais e todas as vossas dádivas escolhidas que votardes ao Senhor. Veja que ele está falando de local, é um ambiente que nós poderíamos chamar muito bem de igreja. E um detalhe que a gente tem que prestar atenção, irmãos, é nas palavras escritas. Quando fala trareis tudo o que vos ordeno, está querendo dizer o seguinte, que eu vou mandar alguém levar? Presta atenção. Quando ele diz assim, trareis tudo o que eu vos ordeno, ele está dizendo que é para a gente mandar alguém levar ou para a gente levar? Está vendo, querido? O culto é isso. Quando manda falar sobre os dízimos, também trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Trazer. É muito importante, querido, você se envolver e saber que a tua ofertinha é você que tem que vir e colocá-la no gasofilácio. O teu dízimo é você que tem que ir e entregá-lo no gasofilácio, entregá-lo a Deus na igreja, no lugar que Deus escolheu. Tá bom? Não é mandar, não é enviar, não é a mesma coisa. Deus está clamando a Israel o seu envolvimento e a sua comunhão. Quando vem dizer aqui de comer junto, então, irmãos, eu lembrei demais de nós. Quando o versículo 7, ali comereis na presença do Senhor e vos alegrareis com as vossas famílias por todo o bem que o Senhor fez. Eu lembro de nós aqui que de vez em quando a gente monta umas comidas juntos. É isso que Deus está dizendo. Ou seja, come na presença de Deus. Eu lembro que a gente faz a partilha, dia 15 de novembro, se Deus quiser, nós vamos encerrar almoçando aqui, igual a convenção propõe. Então, quer dizer, eu já ouvi gente dizer que esse negócio de comida em igreja não funciona, porque isso não agrada a Deus. A pessoa não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, porque o Deus, principalmente do Velho Testamento, o tempo todo era comida. E quando ele vai instituir o culto aqui agora, é churrasco. E está falando aqui, matar a vaca, matar, eu esqueci a vaca e o que aqui agora, para a pessoa matar e derramar o sangue, aqui ó, mata não é como se come a corça e o veado, que está dizendo aqui. Então, querido, matar e comer, o que é isso? Churrasco. Então, quando você for enfiar na tua cabeça que comida em igreja não funciona, sabe que você demônio está falando na tua cabeça. Você não come em casa? Ou você vive de jejum todo dia? Não, você come. E o que Deus está dizendo é, come na minha presença, no lugar que eu escolhi ainda, tá? Isso são coisas da cabeça das pessoas que elas criam, para poder, até mesmo a gente não compreender como funciona verdadeiramente as coisas na presença do Senhor, tá? Irmãos, tendo em vista a distância das tribos do lugar sagrado, ou seja, tendo em vista que as tribos iam ficar espalhadas e o lugar que Deus escolheria para culto seria um só, Deus então faz uma distinção entre sacrifício a Ele e uma refeição comum, ou seja, matar uma vaca, matar um cordeiro, matar uma ovelha para cultuar a Ele, em sacrifício a Ele, e matar algo para a gente comer em casa, uma refeição comum. Ele faz então essa distinção. E aí ele descentraliza a última, que é o que é a refeição. Ele deixa claro que a coisa sacrificial deveria ser feita no lugar que ele ia escolher. Vamos chamar aqui de templo, de igreja. Mas, na verdade, a comida que a pessoa, quando desse vontade, estou com vontade de comer um cordeiro, ele não precisava de esperar o dia, de ir lá no lugar que Deus escolher, poderia matar na casa dele e comer normalmente. Porém, ele dá a seguinte instrução: o sangue que na verdade que fosse oferecido em sacrifício no templo deveria ser derramado no altar. Nesse caso de você matar para comer em casa, ele deve ser derramado na terra, e Deus faz a exigência: não coma o sangue. O sangue, quando for feito em sacrifício, deve ser derramado no altar.
Mas quando ele for feito na sua casa, degola o animal e deixa o sangue jorrar na terra. E diz a palavra assim, como água. Veja o verso 16. Aliás, verso 15, 16. No entanto, conforme desejares, poderás abater o animal e comer a sua carne nas suas cidades. Assim como se come a costa e o veado, segundo a bênção do Senhor, o teu Deus, que ele te houver dado. Tanto o imundo como o limpo comerão dela. Tão somente não comerás o sangue. Tu o derramarás sobre a terra como água. Presta atenção, por que a diferença, ele está fazendo distinção entre o sacrifício a ele e uma refeição comum? Se os irmãos lembrarem bem, lá na palavra de Deus, se for ler lá o Levítico principalmente, você vai ver que quando era sacrificado a ele, quem é que podia comer a carne? O imundo também podia? Você vai lembrar que o imundo não podia comer, hein? Era o sacerdote, eram os levitas. Então aqui você vê que é uma refeição comum. Ah, me deu vontade de comer, mata e come, mata e come. Isso em contraposição ao versículo 8, que diz assim: não fareis cada um como bem parece aos seus olhos, conforme tudo que hoje fazemos aqui. Isso diz para nós que Israel comia, matava e comia de qualquer maneira, até então. E Deus então está pondo ordem no culto, dizendo que quando eles entrarem na terra de Canaã, vai ter um lugar determinado por ele, que seria o lugar de culto, o lugar de sacrifício. Ali deveria proceder com relação ao culto, mas quando eles tivessem fome, eles poderiam comer normalmente, e a única regra era para o sangue: joga o sangue na terra e come o animal, tranquilo, tá? Diz assim até o versículo 14 fala assim: somente no lugar que o Senhor escolher, em uma das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Está vendo? Falando de um lugar, centralizando em um lugar. Isso seria feito no futuro, tá bom? Não no momento. Por fim, aí a gente vai já ver do versículo 29 ao 32, nós vamos ver que Deus reafirma que expulsaria as nações inimigas, mas que eles não poderiam imitar essas nações em suas vidas de pecado. Deus sabia que os hebreus eram propensos ao pecado, por isso a insistência que eles se guardassem da idolatria. Está vendo? Deus exige deles, cuidado com a idolatria, quebra tudo que tem lá, diz o versículo que nós lemos cá, versículo 2 e 3, quebra tudo, destrói tudo, não mistura, porque Deus já conhecia o povo de Israel. Quantas vezes no meio do caminho, da saída do Egito até o momento que nós estamos, Israel se desviou dos caminhos do Senhor? Quantas vezes? Então Deus já sabia daquele coração, certamente Deus sabia, quando esse povo pisa lá, esse povo vai entrar na idolatria, e Deus então está orientando o povo passo a passo. Quando eles chegassem lá, eles tinham que tomar cuidado. Deus diz assim, que ele mesmo exterminaria os povos, quando o Senhor, o teu Deus, exterminar de diante de ti as nações, para onde vais, verso 29, para as possuir, e as tiveres expulsado e habitares em suas terras. Aí o 30, cuidado, para não te enganares, imitando-as depois que forem destruídas de diante de ti. Não perguntes acerca dos seus deuses, como serviam estas nações aos seus deuses, assim também faremos. Ou seja, não pergunta, se você perguntar como é que eles faziam com os seus deuses, então nós vamos fazer assim também. Esse é o problema, tá? Esse é o problema. Eu preocupo quando a gente começa a querer fazer como eles fazem lá fora. Eu preocupo. Vou voltar na música. Eu gosto de entrar no carro e às vezes ligar o rádio para ouvir música. Antigamente, há uns 10 anos atrás, era fácil você saber que determinado ritmo era do mundo. Aliás, que determinado ritmo estava tocando na rádio do mundo, né? Não vou falar que a música é cristã também, porque não é, na minha opinião não. Então, eu punha numa rádio lá, eu logo passava música mundana. Pelo ritmo da música, eu sabia, pelo jeito de cantar. Agora, outro dia, eu parei numa rádio mundana e estava pensando que era uma rádio evangélica, tocando lá um forró universitário que ele chama, né? E eu pensei, isso é os evangélicos, né? Porque tranquilo. Depois que eu fui ver, eu falei, Nasceu, tira esse tempo para mim aí, isso não é evangélico não.
porque misturou, está tudo igual. Pena. Você vai falar comigo, pastor, mas é bonito. É, e eu concordo com você. É muito bonito. Mas é uma mistura. Você sabe como é que se chama a música religiosa? O termo técnico para a música religiosa? É música o quê? Quem lembra? Não, para a música religiosa em geral. Hein? Sacra. Então, música de igreja, não importa se é católica, se é evangélica, se é anglicana, se é luterana, é chamada de música sacra. Por quê? Ela tem um padrão melódico, padrão geral. De cara você lembra, essa é a música religiosa. Esse é o padrão. Infelizmente, já não é mais. Os inários mantinham, o inário da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, mantinham no seu estilo as músicas chamadas religiosas, música sacra. Agora acabou, agora já não existe mais. Os ritmos que a gente ouve hoje é o ritmo da Austrália, dos Estados Unidos, e aí misturou e pega tudo igual, e aí o Brasil, como é muito criativo, pegou os forró universitário, pegou mais um punhado de coisa, e fez uma miscelânea, e o grande problema é que eles imitam os mundanos em tudo, você já não distingue, está tudo igual, e a letra não diferencia. Antigamente tinha letra, você olhava assim e falou, opa, essa letra é uma música evangélica. Hoje não acabou, fala de amor, tem muita música que fala de amor, só falta as palavras, beijar, mas não sei o quê, mas é uma historinha de amor, normalzinho, dançante, né? Dá para você balançar o corpo, e vai. Então, querido, sim, uma miscelânea, algo que a gente precisa puxar para nós, tá? Será que isso tudo é agradável a Deus? Aí você vai me dizer assim, pastor, mas Deus agrada dos ritmos. Eu concordo. Tem música que eu diria que é cultura e que é folclórica, mas ela não precisa ser cantada na igreja, ela é cultura, ela é folclórica. E Deus agrada da cultura? Sim. Mas é a mistura que não funciona. Deus não agrada. Essa é a diferença que a gente tem que pegar o ensino e trazer para nós. Como é complicado esse trem, né? Uma coisa pode ir lá fora, mas não pode cá dentro. Você fica pensando nesse trem. Não, Deus não é assim. Deus é. Porque tudo é assim. E é o que Deus está dizendo. E o povo de Israel é o povo que mais tem cultura, com aquela cultura preservada. Um dos povos, aliás, vamos consertar. É um dos povos que mais tem cultura preservada. Por isso que eles conseguiram guardar a Bíblia, guardar tanto ensino para nós, porque eles têm uma cultura muito preservada. Então, queridos, mas existe a diferença entre aquilo que é executado em um culto daquilo que não é. Tá? Então a gente precisa buscar a Deus muito por isso, para a gente não cair, que o nosso coração não caia no modismo. Porque, na verdade, eu quero voltar no versículo 30, que a preocupação de Deus é essa. Cuidado com o teu coração, para você não cair nessa. Porque o versículo 30 diz assim, cuidado para não te enganares, e o nosso coração é a sede onde nós somos enganados ou não. Está vendo o verso 30? Cuidado para não te enganares, imitando-as, depois que forem destruídas de diante de ti. Então o nosso cuidado tem que ser para preservar aquilo que é de Deus, aquilo que glorifica o Senhor, sem querer imitar. É complicado? É. E que Deus está cobrando o povo, não mistura, cuidado, vigia. E se você quiser seguir os princípios de Deus, você vai ver que você vai acabar ficando sozinho. Nós estamos ficando sozinhos porque a gente preferiu ou prefere manter aquilo mais próximo da palavra de Deus. Então, queridos, para que você medite, tá, sobre isso. Deus sabia que eles eram propensos ao pecado, então Deus falou, cuidado, guarda disso, e Deus insiste na obediência, me obedeça em nome, né, no próprio nome dele, ele pedindo. Nós podemos concluir então o que, irmãos? Que apesar de poder ser buscado de qualquer lugar, ou seja, não importa onde você esteja, você pode buscar a Deus, Deus não aceita ser cultuado no mesmo ambiente que outros deuses são cultuados. Tá? Então, você querer dizer que a gente pode criar esses multi-ambientes de culto a Deus, Deus está mostrando que não é assim. Tem um lugar reservado, um lugar de culto a Ele, e que Ele escolhe. Ele escolhe um lugar para nele as pessoas, nesse caso do texto que nós lemos, para as pessoas comerem,
para as pessoas estarem juntas, isso é comunhão, e para as pessoas levarem suas ofertas. E nos pede para lhe obedecermos nisso tudo, que terminando o versículo 32, que diz: tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Olha que lindo! Mantenha o que é sagrado, sagrado o que é Deus, tá? E você sabe que Deus sempre foi muito exigente com tudo que é relação a Ele. Chega até a dizer, não tomeis o nome do Senhor teu Deus em vão. Israel leva aquilo ao pé da letra. Chamar o nome de Deus em vão não se pode chamar. Porque Deus é um Deus santo, um Deus separado. E a gente precisa muito lembrar disso, tá bom, irmãos? Assim nós encerramos o estudo hoje, trazendo para nós essa reflexão acerca de que Deus exige ser diferenciado dos outros deuses. E a gente precisa criar na nossa vida diária momentos de contato com esse Deus. Então, eu posso orar a Deus dentro do carro, dentro do ônibus, andando pela rua, eu posso buscar a Deus de todas as formas, mas eu preciso de ter um tempo sagrado, meu e Deus, que nós chamamos de devocional. Aquele tempo seu e Deus. Aquele tempo que você muda a sua cara, você muda tudo. Opa, agora é eu e Deus. A gente precisa ter esse tempo, para que a gente não perca a essência do que Deus está chamando de ser separado. Um tempo em que você não vai orar e ver novela, não vai orar e ver filme, não vai orar e tal, fazer aquilo. Você vai focar, é eu e Deus num ambiente sagrado. Eu e Deus, aqui a partir de agora esse lugar é sagrado, é um lugar onde eu estou cultuando a Deus. A gente precisa criar isso em nós, tá, queridos? Porque anos e centenas de milhares de anos depois, nós não temos as mesmas possibilidades que Israel estava tendo aqui no momento em que foi registrado isso tudo que nós estamos lendo. Mas a gente precisa de começar a ter um tempo com Deus, amém? A fonte é o Senhor, é nele que nós vamos nos encher, nos suprir. A gente precisa desse momento de nem reverência ao Senhor. Ah, pastor, mas eu vou ter que vestir calça, pôr manga comprida, porque ali é um lugar... Não, do jeito que você está na tua casa, você simplesmente precisa falar, esse tempo agora é eu e Deus. É um tempo sagrado, é eu e o meu Deus, eu e o meu Senhor. A gente precisa criar isso, querido. Nem que seja dentro do banheiro, onde ninguém vai te perturbar. Vai para dentro do banheiro. E você não sabe o tanto de vezes que eu já dobrei o meu joelho dentro do banheiro. Porque não, eu não posso, nem sempre eu posso. Eu vou dentro do banheiro sem medo. E meto a minha cara lá no chão e adoro meu Deus dentro do banheiro. É um momento que eu posso ficar sozinho, só eu e Deus. Não incomodo ninguém, ninguém me incomoda. Geralmente quando a gente vai no banheiro, eles dão um tempo, né? Eles dão um tempinho, não dão? Então, querido, é isso. Trazendo isso para a nossa realidade hoje, é você saber que Deus exige ser separado dos outros deuses e ser adorado de maneira diferente que os outros deuses eram e são adorados. Amém? Deus abençoe sua vida e te fortaleça. Vamos orar? Obrigado, Deus, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Como, meu Deus, deve ter sido bom para Israel, todas as experiências que eles tiveram. E hoje nós somos desafiados a aprender com as lições que o Senhor deixa na tua palavra. Queremos reverenciar o Senhor, não da mesma forma como Israel, porque é impossível, mas queremos ter momentos na nossa vida de grande reverência à majestade do Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu domínio, pela tua soberania, e eu quero pedir que o Senhor cuida de nós e nos ajuda a cada dia. Obrigado, meu Deus, aplica a tua palavra ao nosso coração e nos abençoe segundo a tua grande misericórdia. Obrigado, nós te damos graça e pedimos que nos leve em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.